Boa noite, quem está aqui neste momento, começando mais um culto do Evangelho no Lar com a gente, através do encontro 157 do livro Reencontro com a Vida. Cuidado que hoje tem armadilha perigosa, hein? Olha onde você pisa, hein? Para não pisar naquele negócio que pega o pé do lobo lá, do urso, sei lá como é que é. Então, sejam todos muito bem-vindos. Janeiro foi embora, hoje, 1º de fevereiro, quarta-feira da semana que vem, é dia 7 de fevereiro, Cine Pipoca com um filme imperdível. Leva lenço que vai chorar. E não vai aparecer Jesus nenhuma vez, não vai aparecer nenhum dos 12 apóstolos nenhuma vez, mas é um filme encantador. Quem perder, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, o vampiro, eu vou rogar uma praga maligna, no bom sentido, por favor. Brincadeiras à parte, então sejam todos muito bem-vindos. Quem assistir depois, considere também um culto do Evangelho no lar na sua casa, coloca água para fluidificar. A espiritualidade amiga está aproveitando todas as oportunidades que você, Mirinha, Verônica, eu, qualquer um de nós, nos posicionemos em sintonia para nos beneficiar, para usar as nossas energias em favor dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos afetos, dos nossos desafetos. E hoje estamos comemorando o 8º dia do filme Os Mensageiros 2. Lembrem-me que no final, se der tempo, eu vou fazer pequenos comentários sobre o filme, tá bom? Meninas, sejam muito bem-vindas. Quem lê, quem faz a prece, suas palavras iniciais. E Eu, vamos que vamos. eu começo. Boa noite, queridos amigos. Vamos iniciar então com a mensagem número 157 do livro Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino. Ele diz assim: ajude a todos como desejaria ser ajudado. Se tens empregados, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu, que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. Vamos orar. Jesus, mestre querido, nós agradecemos a oportunidade do estudo, rogando as suas bênçãos em favor de todos os nossos amigos internautas, de todas as pessoas que estão hospitalizadas, aqueles que estão encarcerados em presídios e tantas criaturas que estão nas ruas precisando de uma palavra, de um alimento, que nós possamos, Senhor, fazer doações de energia para poder auxiliar naquilo que puder. Obrigado pela oportunidade do estudo, Senhor. Esteja conosco, nos envolvendo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que hora que vocês vão assistir. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da Alice. Também. Saudade da Alice. Então, gente, estamos aí de novo, né? Esse capítulo hoje, negócio de armadilha perigosa. Ai, minha Nossa Senhora, gente, esse capítulo hoje, vocês vão ver. O negócio é pegar aqui, tá? Pode escrever. Vamos lá. Desafiador, não é isso? Vamos lá, então. Ó, para quem chegou agora, nós já trabalhamos 5 livros. Começamos com Transição Planetária. Não, começamos com Transição Planetária, foi o segundo. Começamos com No rumo, Desafios, como é que era? no rumo do mundo de No regeneração. rumo do mundo de regeneração. Eu tenho que fazer uma cola e colocar aqui na minha frente, que é tanto livro que a gente fica até tonto, tem hora. Então, passamos pelo alvorecer de uma nova era e estamos aqui na. Esse é o quinto ou sexto? Espera aí. Tchan, 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 tchan. Bom, não Eu acho que é importa. o quinto. Eu Acho que é estou o com a minha quinto. cola por aqui também. É o quinto livro. E se você quiser assistir os demais,
é só entrar no youtube.com/feacnet e lá você procura os livros de Manuel Filomeno de Miranda, que você vai achar tranquilamente, certo? O capítulo de hoje é o capítulo 7º, está aí, ó, capítulo 7º, 1º de fevereiro, Armadilhas Perigosas, segunda parte do livro. E é algo que pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Então, como todos os demais, para quem está chegando agora também, a semana passada nós completamos 3 anos consecutivos de encontros de cultos do Evangelho no Lar, aqui nestas quintas-feiras, sempre neste horário das 20 horas. Vamos em frente. Meninas, quem começa? O despertar para a realidade. Eu vou ler o primeiro parágrafo. A experiência carnal permitindo ao espírito a imersão nos fluidos pesados da organização fisiológica, turba-lhe o discernimento enquanto encharca-o de vigorosas energias exteriorizadas pelos instintos ancestrais. O que você está lendo? Não é esse, não. Ué, onde é que eu estou? Não, meu filho. Eu estou no 8. E... É isso que eu ia falar. Semana que vem, não, meu filho. É hoje. Volta. Jesus toma conta. Jesus toma conta. Nesses casos é só Jesus, viu, gente? Mas eu coloquei aqui armadilhas perigosas, pedi para vocês conferirem. Então, o capítulo está certo. Tá tudo certo aí, na tela aí. Na hora de ler, que você leu o 8º em vez do 7º. Ô, gente, oremos. Bom, boa noite, queridos internautas, queridas irmãs. Isso. Eu acabei de cair numa armadilha perigosa. Isso não foi pegadinha, não, gente. Isso foi... Doutrina espírita também é alegria, é descontração. Acabei de cair numa armadilha perigosa que essas duas aí aprontaram para mim. Vamos então para o capítulo 7º, encontro 157, segunda parte. As organizações do mal. É esse? É esse. Peguei o ritmo, toma conta. As organizações do mal na erraticidade, constituídas por espíritos que se autodenominam inimigos do Cordeiro. Por que Cordeiro? Jesus é chamado Cordeiro. Né? Referindo-se ironicamente a Jesus, perseveram em seus programas insanos de perseguição às criaturas humanas, por nímia misericórdia do Pai Criador, em relação aos seus membros participantes. Então, queridos, se nós podemos sofrer ação de pessoas desajustadas emocionalmente, psiquicamente, moralmente, encarnados, isso pode acontecer também do plano espiritual para o plano material. Falcone, quero saber mais. Capítulo 23, Livro dos Médiuns, das obsessões. Pode acontecer de encarnado para encarnado. O Falcone pode virar obsessor da Mirinha, começar a perseguir a Mirinha, começar a falar mal dela, caluniar, complicar a vida da Mirinha. Obsessão de encarnado para encarnado. Pode ser de desencarnado para desencarnado. Meu pai, Armando Falcone, desencarnou, brigado com o tio Miguel, irmão dele. Brigavam aqui. Chegaram no mundo espiritual, até que se afinizem, um continua obsessor do outro. Pode acontecer de encarnado para desencarnado. O pai da Verônica tinha 5 fazendas e 3 apartamentos na praia, em cidades diferentes. A Verônica queria o de Guarapari, ele deixou para o filho. O filho queria o de Marataízes, ele deixou para a filha. E fez aquela bagunça. A Verônica está com ódio do pai dela, porque ela acha que ela beneficiou os irmãos dela melhor do que ele. Obsessão de encarnado para desencarnado. Ou o contrário, que é o mais comum, de desencarnado para encarnado. Ainda tem a auto-obsessão. O Falcone está desequilibrado. Nossa, quem será que está prejudicando o Falcone? É ele mesmo. Lembra da dona Bela da escolinha do professor Raimundo? Só pensa naquilo. O que é o naquilo?
Para um só pensa em sexo, para o outro só pensa em fofoca, para o outro só pensa em dinheiro, para o outro só pensa em futebol, em política, em maledicência, em. Então vamos lá. Está vendo aí? O bicho pega. Da mesma forma que aqui existem organizações do mal de encarnados, existem do outro lado. A morte do corpo não transforma pecador em santo. Quem começa? Quem puxa depois disso? Mas eu quero aproveitar isso aí que você falou. Ele está dizendo aí que esses espíritos que perseguem, né? Isso Sim. acontece por misericórdia do Pai em relação aos membros e participantes. Que aí a gente pode achar, bom, mas onde que tem misericórdia nisso? Então, Misericórdia de Deus de permitir que isso aconteça. É a lei de ação e reação, não é isso? Precisamos passar por essas experiências. qual de nós que está livre da lei de ação e reação? Ninguém. Pois é. Tanto para as coisas construtivas que fizemos, como para as Uhum. coisas inconvenientes. E Como essa para- misericórdia, ela abrange a todos, não É, existe exceção. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse processo obsessivo têm um amparo da espiritualidade, que está acompanhando, está vendo tudo que está acontecendo, mas é necessário passar por essa experiência para o próprio aprendizado desses indivíduos envolvidos nessa situação. perfeitamente. E eles dizem que algumas dessas situações têm uma existência multissecular, e a gente imagina a tristeza, a dor e o sofrimento que deve ser um emaranhado de ódio, de vingança, de perseguição, demorar séculos nessa rixa, né? E aí isso tem acontecido e tem interferido em quê? Em calamitosos programas bélicos, instigando povos e nações que deflagram guerras cruentas, bem como indivíduos portadores de altas responsabilidades e comportamentos hediondos. Então, essas situações de guerra, de conflito, de desarmonia, de discórdia que se apresentam no mundo, muitas vezes são inspirações desses grupos que se encontram no mundo espiritual. Perfeitamente. Se a gente começar a ler a obra de André Luiz, né, que o Nosso Lar, o primeiro livro, Os Mensageiros Segundo, descreve um período pós-Segunda Guerra Mundial, os amigos espirituais falam sobre isso, que a psicosfera do planeta ainda estava muito densa, muito pesada, e a ajuda deles naquele momento se fazia ainda maior, porque a necessidade era muito grande. Embora tivesse a guerra terminado, mas as consequências da guerra ainda não tinham se disseminado. Então, as pessoas ainda estavam muito envolvidas naquele processo, daí um trabalho maior da espiritualidade de poder ajudar. E eles, acreditando-se nessas entidades que são imbatíveis, elas sofrem baixas nos seus comandos, quando seus chefes são recambiados ao corpo físico. Muitas vezes existe essa liderança, e esse líder é retirado desse grupo, ele vai para uma reencarnação compulsória, porque não pode opinar sobre ela, na maioria das vezes, e é como se os seus comandados ficassem sem o líder, ficassem acéfalos. E ali é o momento onde eles serão amparados, ajudados, conduzidos para uma nova perspectiva, e aquele líder também, embora tenha sido recambiado ao corpo físico e com dificuldades nesse corpo físico. Muitas vezes o corpo físico vai ser um limitador para que ele não continue a cometer as atrocidades que vinha cometendo. Vai Muitas ser um vezes, filtro para poder isso. impedir dele expressar a maldade dele. E aí a gente vê de novo a misericórdia divina. E aí a gente olha para o indivíduo nessa situação, puxa, coitado, mas aquilo é para o bem dele. É para evitar males maiores, comprometimentos maiores. E aí ele diz que isso vai ajudar numa reflexão e um despertamento para a sua própria realidade. Então, eles voltam ao palco terrestre, muitas vezes situações que o Filomeno fala aqui que são deploráveis, vivenciando expiações amargas e longas, em decorrência de tudo aquilo que foi feito no passado, presos, encarcerados nesses invólucros, nesses corpos, que não lhe permite uma comunicação com o mundo exterior, ou seja, em corpos físicos com muitas limitações. E substituindo eles em assembleias tumultuadas que se apresentam como verdadeiros déspotas e antigos sicários da humanidade. Por que isso? Porque o espírito que já foi assim em outras reencarnações, não é de uma encarnação para outra que ele vai mudar.
que ele vai se aprumar. Por isso que a gente se depara com muitos indivíduos e a gente muitas vezes se assusta com o grau de agressividade, mas quem foram esses espíritos do passado? O que fizeram? O que lideraram? Então, precisaram vir numa contínua, crescente, várias reencarnações para ir se depurando, porque a natureza não dá salto. Não dá para sair de uma reencarnação de um jeito e chegar na outra completamente diferente. Então, eles vão se depurando reencarnação por reencarnação, até chegar numa em que está mais depurado, mais despertado, um pouco mais consciente da sua realidade, para buscar um caminho diferente daquele que ele vinha traçando até ali. Então, propõem-se, ainda quando estão nessa fase, programas de crueldade incomum contra os seres humanos que invejam e detestam, especialmente os servidores das diferentes escolas da fé religiosa, os humanistas, os missionários da ciência e da arte, os pacificadores e apóstolos do bem, que se afadigam pela felicidade das criaturas, consideradas inimigas que devem ser dizimadas sem qualquer comiseração, a fim de não os atrapalhar na execução dos planos terríveis que elaboram. Porque quem é infeliz ou quem está estagiando num grau de infelicidade, deseja a infelicidade dos outros. Eles vão atacar, então, aqueles que são pontos de luz, estão levando luz para os outros e estão ajudando os outros. É muito comum, então, nas reuniões mediúnicas, espíritos desse teor darem comunicação, atacando aqueles que estão conversando com ele, por dizer justamente isso que ele começou. Né? Vocês são amigos do Cordeiro, vocês que fizeram isso, vocês estão me atrapalhando, vocês estão tirando fulano que é o meu dominado. Então, é por isso. Está num processo de dor, de sofrimento e quer que outros mais estejam como ele. Mirim. Estou estudando um livro do Filomeno, que é maravilhoso, Trilhões Partidos. E ele fala de uma senhora que está num processo de hebetação, de loucura muito grande. E aí que ela volta numa situação dessas que a Verônica citou. Então, tipo, encarceradas fisicamente e da alma também. Então, eu fiquei pensando, quando a gente vê essas criaturas ao nosso redor, assim, né, convivendo com a gente, filho de uma amiga, uma coisa assim ou outra, a gente fica com uma dó, a gente fica com uma dor no coração de ver, e eu fiquei pensando, quem são esses espíritos, né? O que foi que aconteceu? Então, assim, a misericórdia divina, ela existe. A justiça divina acontece. A gente precisa se lembrar disso. E eu me lembrei muito da Kátia, que quando eu, às vezes, ia com ela em algum lugar, eu falava assim, ai, Kátia, não quero nem olhar. A Kátia falava assim, Mirinho, para com essa bobagem. Você tem que aprender a entender e olhar isso aqui como uma justiça divina. Põe luz nessa criatura em vez de fazer essas frescuras aí. Ah, Kátia, meu amor, que saudade. Então, gente, ele fala aqui que esses bandos, né, são selvagens. Presta atenção no Filomeno. Eu adoro Filomeno, gente. Ele fala que esses bandos são selvagens e que eles estão cheios de rancor e de ódio. É claro, gente, é claro. A gente, para se fixar no mal, na vingança, a gente está com o coração cheio de rancor e de ódio, né? E que eles formam verdadeiras legiões de odientos combatentes do mal. Quer dizer, eles ficam atacando aqueles que estão fazendo alguma coisa para a melhoria, seja de uma comunidade, de pessoas, do mundo, do que for. Né? Aí ele fala uma coisa aqui que eu já quero tirar uma dúvida com o Falcone. No passado histórico, estiveram influenciando as grandes tragédias que abalaram a sociedade. É de quem que ele está falando, hein, Falcone? Você lembra Nabucodonosor? Aham. O império da Mesopotâmia que teve? Foi derrubado pelo álcool. Uhum. Caiu em processo de perturbação e, nas noites de lua cheia, comia grama. Pastava como se fosse um cavalo. O filho dele foi avisado de que, se não tomasse juízo, teria o império e ia cair. Teve um sonho, chamou o profeta
profeta hebreu traduziu e disse: seu império vai cair. Entra Ciro, rei dos persas, e toma o reino de que foi de Nabucodonosor. Então, essas quedas do passado, essas atrocidades, Nero reencarnou para pôr fogo em Roma? De Não. jeito nenhum. Hitler reencarnou para poder fazer, tirou a Alemanha do buraco da Primeira Guerra Mundial, e jogou ela num buraco mais profundo ainda. Stalin reencarnou para fazer na Rússia o que fez, a perseguição política que ele desencadeou. E aí, eu estou falando do povo lá fora, mas no Brasil tem coisa semelhante ou até pior, até nos dias de hoje. Então, é livre-arbítrio. E como nós estamos na oportunidade final para um número muito grande de espíritas, esses espíritos do passado que não aproveitaram bem estão tendo a oportunidade de voltar para uma última oportunidade para amanhã não falar assim: não foi me dado mais uma chance. Muitos deles estão reorganizando seus planos reencarnatórios e outros estão repetindo os mesmos comportamentos. Não nos cabe a ninguém julgar, porque cada um de nós também temos os nossos acertos e desacertos no nosso currículo reencarnatório. Oremos. A gente vendo esse filme, Nosso Lar 2, vale a pena ir várias vezes, inclusive, porque uma vez só a gente não pega tudo, não. Quer dizer, eu, quero ir de menina, novo umas tem 2 ou 3 gente, vezes. tem gente que assiste, eu, menina, que preciso ver várias vezes. Mas a gente vê a misericórdia divina atendendo a um espírito ali do filme várias vezes recorrendo a ele para tirar ele daquela situação. E aí a gente vê espíritos na reunião mediúnica, fala, Jesus me abandonou, me abandonou. É uma ignorância, falta de entendimento, Tem falta uma de mensagem do vontade. Filho Feliz que quando você pede ajuda, o socorro já chegou antes de você pedir, Chegou você nem antes. percebeu. Joana Diante fala isso, né, no Vida Feliz. Então, ele fala aqui de uma situação que me toca muito quando eu leio sobre Jesus, que é a dubiedade moral do Judas. E quando a gente estuda sobre a história de Judas, eu estava lendo sobre Judas, ouvindo sobre Judas, e eu gosto muito da história dele, porque em outros momentos religiosos meus, eu até via ele como um traidor. Então, a doutrina espírita é tão gostosa, é tão legal ser espírita, né? Que a gente compreende que Judas, a intenção positiva de Judas. E o que Judas queria? Judas queria que Jesus, que era o cara que veio para desbravar, que ele realmente desbravasse, mas com guerra, né? Ele queria que ele lutasse com armas. E Jesus não lutava com armas, né? Então, assim, a intenção positiva do Judas não foi mal, não, gente. Pelo amor de Jesus, a gente tem que compreender as criaturas. Ah, Miriam, mas ele não deixou de praticar o mal. Não, ninguém falou isso. Ele também não precisava entregar o Cristo, né? Por um saquinho de moedas, o Cristo avisou ele. O saquinho de moeda que você está interessado nele é pequeno, toma atenção, o que você vai fazer com isso? Só que ele não entendeu. Ô, gente, até hoje a gente não entende o que Jesus falava. Até hoje, porque se a gente entendesse, a gente faria o que ele fala. Então, a gente precisa. Olha, por que eu estou dizendo isso? Para a gente trazer para a nossa realidade e poder, isso estou falando muito para ninguém, mas muito, compreender a postura do outro, compreender quando o outro está em erro, em falha, não está numa postura que você está achando que é correta. Então, é isso. Então, quando ele fala aqui que Judas, ele, coitadinho, ele acabou entregando Cristo, mas não era nem o que ele queria fazer, não. Aí eu fui lá estudar sobre Judas e lembrei, gente, a gente precisa, meu Deus do céu, como que a gente fez isso a tempo? Tem tanta coisa linda para a gente estudar. O diálogo da Maria, porque simplesmente quem vai falar com Judas no mundo espiritual umbralino é Maria, mãe de Jesus. Matias, que foi o apóstolo que entrou no lugar de Judas, foi convidado, entrou no lugar, não, entrou no lugar dele, mas assim, foi convidado, ele era tutor do Judas. E ele assistiu esse diálogo da Maria com Jesus.
É belíssimo. Esse diálogo virou um poema, porque ele é belíssimo, é belíssimo. Quando a Mãe Santíssima... Gente, eu tô... Assim, eu fico emocionada de lembrar do diálogo. Eu não posso falar o diálogo aqui, porque nem cabe. Mas vejam lá. Coloca no buscador o diálogo da Mãe de Jesus com Judas. Virou um poema. Então ela fala, meu filho, vamos sair disso. Essas são as palavras do Mirinha, veja. Vamos sair disso. Jesus é maior que tudo isso. E ali o Judas fala, eu sou um pecador, eu, né, errei, eu entreguei o nosso maior. E ela fala, não, vamos refazer os caminhos. Então, é lindo, 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 demais da conta. A gente precisa prestar atenção. E aí ele fala aqui que o sumo sacerdote do Sinédrio também, os chefes do Estado, o Pilatos. E aí você estuda sobre Pilatos, o Raul Teixeira, eu adoro o Raul Teixeira antes e o Raul Teixeira depois, do ABC que visitou ele. O Raul Teixeira, ele fala o quanto que nós temos da covardia do Pilatos. E aí ele fala da ausência do posicionamento da criatura correta. Quando ele fala da covardia, ele fala ausência do posicionamento correto. Gente, esse negócio da ausência do posicionamento correto, para mim, não serve muito, não, porque eu acabo posicionando até o que não devia, sabe? Eu agora estou reduzindo. Mas, assim, eu uma vez ouvi, há muito tempo atrás, não sei se o Falcone vai lembrar, a Verônica não participava da quinta ainda, quando a irmã Clarissa falou que é um perigo quando a gente não se posiciona. Omissão. Ela causa leucemia. A omissão causa leucemia. Então, o Raul tem falado nessa palestra que eu estou estudando ela a respeito da covardia do Pilatos. Por que o Pilatos lavou as mãos? Em que momento que eu me acovardo? Em que momento que eu me omito? E aí não faço o posicionamento correto, não deixo a coisa acontecer correta. E aí, porque não vou me envolver com isso, não tenho nada com isso. Cuidado com isso. Cuidado com essa frase que eu não tenho compromisso com isso, que é igual que você está numa empresa, aí não trabalho nessa área, isso não é meu compromisso, não é meu. Cuidado com isso. Muito cuidado, né? Então, ele continua falando aqui que Jesus enfrentou todas as criaturas com autoridade moral, que deixou todo mundo de boca aberta, né? Tornando-os ainda mais odientos, por não terem conseguido afligir o seu Senhor. Gente, ninguém, absolutamente ninguém conseguiu tirar Jesus do prumo. Então, quanto mais aquela mansuetude que é invejosa mansuetude do Cristo, mais as criaturas, os cordeiros do mal tiveram raiva e vontade de socar Jesus, né? Porque, assim, ele não se abalava. Ele veio para cumprir o quê? O que Deus propôs a ele. O propósito dele era muito, muito nobre, né? Verônica. E aí desempenha um papel importante em todos esses processos da história, que são processos vis, comentamos antes, ele reforça aqui. Ele vai falar das cruzadas, ele chama as cruzadas de espúrias, porque se a gente pensar, não tem muita coisa de lógica, né? O pessoal do Ocidente querendo buscar as terras do Oriente onde Jesus viveu, achando que eles eram donos dessas terras. Jesus não estava nem aí para as terras, para o lugar onde pisou. A mensagem é muito mais sublime, muito superior do que tudo isso. E isso aconteceu lá entre o século XI e o século XIII, as cruzadas, que foi uma parte da história muito violenta. Ele fala também do Tribunal do Santo Ofício, que gerou aí a Inquisição, que surgiu na Idade Média, não deixando de interferir na execução de centenas de milhares de mártires do cristianismo primitivo, durante os lamentáveis impérios de Nero até Diocleciano. Então, ele limita uma parte da história onde esses martírios foram mais constantes e um número muito grande de pessoas foram martirizadas porque defendiam o cristianismo.
Depois, posteriormente, fizeram-se presente nas perseguições desencadeadas contra os missionários do bem, da verdade do pensamento, das conquistas da inteligência e da moral, que dignificam a evolução da humanidade recém-saída da barbárie em que eles ainda se encontram, conseguindo vitimar os seus velixários, que são aqueles que levantam uma bandeira, seja ela qual for, e principalmente a do amor, da paz, da verdade, né? Então, queriam vitimar essas pessoas de uma forma covarde e vergonhosa, mas deixaram pegadas de luz para serem seguidas pelos que viriam depois, conforme vem acontecendo. Esses que deflagraram essas perseguições, alguns deles os nomes ficaram na história. Mas esses que levantaram as bandeiras de amor, de verdade, de luz, todos eles ficaram na história, mostrando para a gente que essas bandeiras vencem, porque são as bandeiras do Cristo. E continua ele dizendo que, considerando a periculosidade dessas comunidades que se encontram além túmulo, Jesus recomendou aos discípulos de todos os tempos que vigiassem orando, a fim de não estombar nas armadilhas perigosas, nas suas insinuações infelizes. Está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Para que a gente se atente, para que a gente observe, para que a gente se vigie e para que a gente ore. Nutrindo-se, então, dessas emanações psíquicas acumuladas nessas regiões inferiores, onde habitam essas criaturas que caem nas malhas bem trabalhadas da infâmia, atrevem-se a desafiar na sua insanidade o Mestre Jesus e o próprio Criador. Esses seres parece que eles se sentem com uma força descomunal, né, Felcone? Achando que vão terminar com Abafar. tudo. Não, eu fico pensando o seguinte, com todo respeito ao exemplo que eu vou dar, sem nenhum julgamento, se estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa ou até pior. Pessoas que, tendo poder político na mão, desviam dinheiro para contas que não são rastreáveis, acumulam uma fortuna que, se vivesse bem, com saúde no corpo, 1000 anos, não conseguiriam gastar a fortuna. Quer dizer, o pensamento, a obsessão pelo dinheiro é tanta, pelo poder é tanto, que eles empenham a alma, o programa reencarnatório, tirando dinheiro de merenda, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro do saneamento público. Não estou falando de partidos, se é de direita, de esquerda, qualquer pessoa que tenha na sua mão recursos e não os usa dignamente, Jesus não diz que ninguém passará por mim enquanto não pagar o primeiro bilhão, o segundo bilhão, não, o último centavo. Então, se a gente que não tem acesso a esse poder financeiro de desviar essas riquezas, quando desviamos o dinheiro do próximo, quando aceitamos um troco Troca mais. e não deixamos a moça do caixa que preste mais atenção, como é que fica? Então, se para nós ainda é difícil acertar os centavos, imagina para esses irmãos nossos acertarem os milhões, os bilhões. Como é que fica? Não é mole, não. Não é fácil, não. É muito fácil ver o argueiro no olho do outro Sim, e a trave no próprio olho. Dentre vós, o que estiver livre de pecado, que nada mais, nada menos é do que comportamentos inconvenientes, atire a primeira pedra. Quem é que consegue fazer isso? Então, nós temos que pensar. É ele delicada a situação. Mas graças a Deus, o Filomeno fala que eles não permanecerão eternamente nos seus propósitos inferiores. a misericórdia mais uma vez aí. Isso também passa. Passa. Palavras de Maria de Nazaré para Chico Xavier. Uai, Pensão, e não vão ficar eternamente nesse negócio. O momento chegará, e não é muito tardio, olha que legal, em que o Senhor chamará a todos do seu rebanho, ao qual eles também pertencem, dissolvendo as comunidades inditosas e ensejando-lhes o recomeço, a renovação, a busca da felicidade conforme a necessidade de cada qual. Aí eu parei aqui e eu falo, Senhor, quando é que eu recomeço? Né?
Qual é o momento que a Mirinha precisa recomeçar? Pensa nisso, gente. Porque eu não posso levar esse trem para fora. Eu preciso pensar que momento que a Mirinha vai recomeçar. Ah, eu já recomecei em tudo. Não. Recomecei nisso, naquilo outro, que a gente não pode dizer que a gente já não está fazendo alguma coisinha. Mas, assim, tem muita coisa que a gente precisa fazer o tempo todo o tempo. Ah, menina, mas esse negócio é muito chato, né? É muito cansativo, mas é chato, gente. Você não sabe como é que eu sou chata lá no meu trabalho. Gastou muito óleo, está gastando muito detergente. Menina, por que você é chata assim? Esse negócio aqui não é seu, não é meu. Mirinha, ninguém está vendo. Quem falou, ninguém precisa ver, não. Quem está vendo é a Mirinha. Entende, gente? Então, é disso que a gente está falando. Assim, do eu, Mirinha, tem que acertar a consciência da Mirinha. Eu não preciso que ninguém veja. A Kátia me ensinou uma coisa muito legal também, há muitos anos atrás, que eu levava, naquela época, eu levava o dinheiro da tesouraria para casa, porque da livraria para casa, porque até, tadinho, eu não tinha assim, né? Então, Era muito vulnerável. Não, e outra coisa, a gente fechava ali, 11 horas da noite, a livraria, pegava aquele dinheirinho e levava para casa. Ou chegava no dia seguinte e falava, Kátia, vamos conferir. Ela falava assim, eu não quero olhar nada. Eu falava, Kátia, pelo amor de Jesus. Aí você roubava, se você roubou, o problema é seu, não é meu, não tem nada com isso. Eu trabalhei muito viajando com o Divaldo, com a Sueli Caldas Schubert, pela região, e eu era o responsável pelos livros. No final, eu ia acertar a conta com o Divaldo, ele dizia assim, já está acertado. Divaldo, e se eu errei na conta? Ele dizia, tenho certeza que está tudo certinho. Nunca conferiu. É questão de confiança. A gente quer que confere, porque por uma questão de clareza. Mas o outro sabe quando a gente está ou não. Quem tem olhos de ver consegue perceber quando a gente está mal intencionado ou bem intencionado. E assim, eu acho, Falcone, que o grande barato desse ensinamento que a Kátia me deu é o seguinte, Mirinha, eu confio em você. Não foi esse o ensinamento da Kátia, não, gente. Sabe qual foi o ensinamento? Faça você, a sua honestidade funcionar. Faça você, a sua vida ser melhor. Tem ninguém aqui te vigiando, não. Lá no CREAC a gente tem muita liberdade para trabalhar e eles confiam na gente, a gente só pega cargo quando, né, a gente tem condição, além da competência, tem que ter um padrão, um moral para isso, não é assim? Mas, assim, eu estou falando lá na PEAC, gente, mas é porque eu vou só falar o seguinte, estou falando que os outros lugares não são assim, não. É porque, assim, eu só trabalhei lá, só trabalho lá, não sei. Mas, assim, então, quer dizer, me ensinou muito no sentido seguinte, se eu roubar, ninguém tem que ver, não, quem está vendo é ninguém. E, ó, Paulo está aí. O que o Paulo tem com isso, Mirinha? Nada. Ele só falou assim, uma nuvem de testemunha vos acompanhe. Senhor Jesus, aonde eu vou, vai aquele negócio comigo. Por que eu estou de chapéu hoje? Para não cair nas armadilhas. Tá disfarçado. Eu estou Ele está disfarçado. disfarçado. Ele pode mexer no que ele quiser, ele pode... Vai. Ninguém está vendo. Eu me lembro uma vez, uma história engraçada, gente, à parte. Eu trabalhava num lugar, no Dom Orione, e lá eu fazia parte, eu dava aula de computador. Nossa, isso tem muitos anos. Pelo amor de Deus, olha na época que eu era viva. Adão e Eva ainda estavam namorando nessa época. Menino, mas menino, você imagina, né? Aí, Luiz, está vendo, né, como é que ele implica comigo? Aí, eu tinha a semana do folclore, não sei o que, e tinha carnaval. Aí, você sabe como é que é, né? Tucsca, 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 tu. Aí, a gente tinha que levar as crianças no carnaval. E eu fiquei lá, os pezinhos. Chegou no dia da reunião mediúnica, né? O mestre Tins falou, menino, os pezinhos não paravam, né? Uma nuvem. Ô, Mestinho, você tá... Não, não tem nada. Para de achar bobagem vocês também. Olha como que eles acompanham. Gente, ele está me fazendo um favor no meu trabalho.
Você acha que o Mestre estava lá para ver carnaval? O que é que a Mirinha precisou naquele momento que esse espírito amoroso estava fazendo por mim? Então, uma nuvem de testemunhas me acompanham, gente. Presta atenção. E deixa eu te falar, não acompanha só eu, não, tá, Verônica? Você fica esperto, põe suas barbas de novo. E aí ele continua aqui falando o seguinte: por enquanto, adoro pelo menos, permanecerão na Terra, em face da inferioridade moral, que ainda se demora na Terra. A Terra é o planeta ainda de provas e expiações. A inferioridade moral impera, bem como dos seus habitantes, em indispensáveis processos de depuração. A gente precisa mudar. A Soninha, companheira nossa, deu uma aula também no nosso negócio do Filomena essa semana, maravilhosa, em que ela fala o que é que forma a psicosfera terrestre. A aura da Mirinha, a aura do Falcone, A a aura do soma das Verônica. partes de cada habitante encarnado e desencarnado. A A soma parte das partes influencia no todo, o todo influencia na parte. forma um todo. Princípio da física, da Então química. tem que parar com esse negócio. Nossa, a psicosfera da Terra está terrível. Até você pode falar isso se você quiser, mas antes você tem que falar: eu estou contribuindo para a psicosfera ficar terrível. É aquele negócio que o Armando fala. Para um para lá, mas tem três para cá. Eu, junto com a Verônica, junto com o Falcone, junto com vocês que estão aí desse lado, estamos formando a ambiência espiritual, a vibração que a gente emite. Presta atenção nisso. Para. Eu lá no meu trabalho, eu falo uma frase que eu não posso falar aqui, porque não é ecológica. Mas assim, não fica falando do outro, não. Observe o seu lado, né? Interagindo, então, com os encarnados, obsidiando os desencarnados aflitos. Gente, esses espíritos estão para tudo quanto é lado. Eles estão aturdindo todo mundo. Esse intercâmbio é frutuoso. Eles tiram resultado positivo, em face da insensatez que predomina nas consciências infantis. Infantil. Verônica, isso foi demais. Foi, gostei também. Quer dizer, é que esses irmãos que estão ainda nesse predomínio do mal excessivo, porque eu também tenho predomínio do mal, viu, gente? Vocês não acham que essa mirinha aqui é maravilhosa, não. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles estão excessivos, coitados. Eles estão perturbados, aturdidos. Ele está falando aqui que essas consciências são infantis, são espíritos imaturos. Já viu quando você fala com um filho de 40 anos, não faz isso não, ele faz. Meu Deus, Adultescente. Vamos em frente? não é? Então, são espíritos desatentos à ordem e dever. E que acreditam na vitória, que buscam a todo custo, e por essa razão eles permanecem nessas batalhas contínuas de quê? De desespero, de despudor, de crueldade, em que se saciam. Vão se alimentando através disso, dos pensamentos dos encarnados, das vibrações dos encarnados, que alimentam esses espíritos desencarnados. O que os fortalece é isso, é essa vibração, é essa sintonia aí entre um plano e o outro. E o espírita cristão, mais do que outro discípulo do evangelho de qualquer denominação, sabe da sua existência, tem conhecimento dos seus planos e armadilhas, das suas funestas manobras, dos seus métodos agressivos e mesquinhos, sendo convidado a manter maior vigilância e muita ponderação dos pensamentos, palavras e comportamentos. Somos melhor do que os outros? Não. Mas a doutrina espírita nos dá essa demonstração do que acontece no mundo espiritual, não só através da literatura, mas através das reuniões mediúnicas, que é a aula prática. Nós usamos, né, colocamos a nossa teoria em prática. Então, esse espírita cristão, ele tem todos esses recursos dessa clareza do evangelho que vários espíritos de luz trouxeram para a gente. Então, nós temos um conhecimento que nos permite conhecer o proceder desses espíritos do mundo espiritual. Então, enfermidades repentinas, transtornos de conduta em forma de surtos, inquietações emocionais, inseguranças afetivas e muitos outros motivos de desgaste físico, emocional e mental têm origem nessas organizações. Quantas vezes a gente sente os sintomas e não encontra a causa? Quantas vezes o médico Sei o que vasculha... está acontecendo comigo, sabe? Estou tão diferente.
não sinto mais gosto por dançar, não quero ir na FEAC, academia para mim tá chata, aquela barulheira. Ai, tá faltando alguma coisa, parece, eu não sei. A pessoa começa. A minha avó usava uma palavra, a pessoa fica desacostumada. Eu nunca entendi essa palavra, só depois que eu cresci. A pessoa fica numa instabilidade, nada tá bom, roupa nenhuma tá bom. Se eu puser o chapéu assim, não tá bom. Se eu puser assim, não tá bom. Se eu vestir a camisa do lado do avesso, não tá bom. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Entra É numa isso mesmo. zona de perturbação. Precisa de obsessor encarnado? É auto-obsessão. E aí, por isso que eles inspiram Quantas essa... depressões, quantas ansiedades Sim, alimentadas pelos nossos pensamentos de monoideia. De monoideia, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Eu vou na FEAC, não, um bando de fofoqueiro. Acho que eu vou para a Casa Espírita, lá na Sampaio. Deus me livre, aquele lá é um ninho de cobra. Não, eu vou para o Ivon Costa. Cruz, cara. Lugar é. Eu lugar vou para nenhum a é bom. igreja tal, eu vou. O problema A não é o lugar, é a instabilidade pessoa. que eu estou, do eu, do self com o ego, eu projeto ela para fora de Isso. Isso. Até mesmo aquela sensação, né? "Na fulano me olhou de cara feia, fulano não gosta de mim." Às vezes tem nada disso. É a própria pessoa que está A pessoa ri para refletindo. a gente acha que está rindo da gente. É difícil. Então ele diz que esses agridem e destilam ódio, favorecem as separações, estimulam a calúnia. Olha, e aí a gente percebe que no meio que a gente vive, que a gente se depara com isso. Mais uma vez, olhar e vigiar. Olha a atenção que a gente tem que ter, porque a gente está dentro de uma comunidade, uma coletividade, que isso pipoca. Então, nós temos que estar muito atento para a gente não cair nessa armadilha perigosa, nessas redes que são colocadas ali para a gente escorregar. Maledicência, traição, em grupos e indivíduos, utilizando-se dos doentes morais, que lhe permitem identificação mental, por serem pessimistas, é o que o Falcone falou, ciumentos, complexados, a fim de destruírem núcleos de trabalho superior, indivíduos que se encontram sob sua alça de mira, prestes a serem fulminados pelos disparos certeiros da sua crueza. Você sabe o A que é alça de mira? alça de mira, não. Não. Eu pego o rifle, Ah, a espingarda, aí eu puxo o cão para trás, levo o dedo no gatilho e olho na luneta. Se não tem luneta, eu olho pela ponta do cano, tem um Vzinho lá. Então, eu ponho você aqui, ó, na minha alça de mira. Vou matar sim. uma capivara, vou matar Uhum. um passarinho. Eu tenho que pôr ele na alça de mira. Mira. Mirei, tal. Atira. Aham. É o ajuste para você acertar no alvo. Ajuste fino. Uhum. Você jogar a bola na rede, na cesta de basquete, não tem alça de mira, mas tem o domínio da mão. Agora, Sim. para acertar, hoje, como é que chama os atiradores de elite? Sniper? Acho que é sniper, deixa eu conferir aqui. É, não sei. Né? Ele calibra a velocidade, até a velocidade do vento. Acho que é sniper. É, sniper, franco atirador. Uhum. Atirador de elite. Então, tem que ter calibrar no mínimo. Ele dá um tiro e acerta um alvo a 1.000 metros de distância, a 1.500 metros de distância, com balas de aço de precisão, com armas de precisão incrível. Ou com a espingarda de chumbinho no parque de diversão, antigamente, para derrubar aquelas caixinhas de fósforo para ganhar brinde. Né? E o livro Aconteceu na Casa Espírita mostra muito bem isso para a gente, né? Como que acontece essa infiltração, essa mira naqueles mais, vamos supor, desavisados, e ali eles começam a incutir, e aquilo ali é o estupim para a bomba explodir dentro do ambiente. Então é onde vai trazer as intrigas, as separações, as cisâneas, como ele fala aí. É um alerta muito grande que o Filomeno está nos trazendo. Irinha. E ele continua falando que também floresce o bem, gente. Os bandos do bem também estão aí. E eu Graças a Deus. vou falar com vocês que eu estou no bando do bem, não estou no bando do mal, não. Em todas as épocas que os conhecem, quer dizer,
Oh, que coisa boa! Quando o mestre Xi foi lá me ver, oh, que coisa delícia! Oh, meu Deus, esse bando do bem está tomando conta da gente. Isso aí, né? Conhece a gente, acompanha a gente, tem pena da nossa insânia. Nossa, tadinho desse menino, tá desgovernado, Senhor. Mirinha, ela falou do estupim da bomba, né? Tem uma música que a gente dança muito no forró, que é assim: eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse corpo em mim. Oh, meu Deus, a pessoa é forrozeira, né, gente? Não tem solução para isso, não. É, não. Sábado eu estava lá dançando forró, gente. De manhã, vocês acham que dança forró? Que horas, gente? Menina, vamos dançar forró, porque não sei mexer deu pé, gente. A Eurídice me disse que adora quando ele canta. A Eurídice. A Eu- Eurides, minha filha, seu João está no além dormindo, volta para a FEAC, pelo amor de Deus, eu vou mandar a Rádio Patrulha te pegar em casa, hein? É, e outra coisa, tem desculpa, não precisa subir escada, não pode ficar embaixo, não tem problema nenhum. Tranquilo. Então, gente, eles buscam inspirar a gente, ajudar a gente, sem violar o seu livre-arbítrio. Não tem ninguém violando o livre-arbítrio. O bem não viola o nosso livre-arbítrio. Aliás, o bem não está para violar é nada. Ele está para ajudar, para contribuir, para acrescentar, para melhorar, para tirar a gente de uma angústia, de uma tristeza, de uma. Segunda-feira, hoje é que dia? Hoje sei lá Quinta. que dia? Segunda-feira, eu falei assim. Ai, nossa, cortei assim, falei, ai, tô com um negócio aqui, um trem aqui, não tá bom, não. E faz prece, faz prece, faz prece. Gente, como que os amigos espirituais ajudam a gente? Tira o trem, o bololô que está aqui. Eu nem, eles falaram aí atrás, eu nem sei por que que eu estava com aquele bololô, que deu aquilo, se foi bronca durante a madrugada no mundo espiritual, porque se eu tomo branca de madrugada, eu venho para o mundo aqui, para o mundo físico, desnorteada. Ter bronca não é bom, não, né? Mas de vez em quando tem que tomar. Eles tiram essas coisas da gente, gente. Eles estão aqui para ajudar. Então, ele fala que cabe a todo homem e toda mulher, olha pelo menos, dedicados ao bem, à caridade, ao amor. Vai vendo aí se você está nisso aí, gente. Ao labor de fomentar o progresso sob todas as formas possíveis, refugiar-se sobre a proteção desses emissários da luz e da divina misericórdia, entregando-se a Jesus com espírito de abnegação. Ninguém faz parte do exército do bem sem abnegação. Deixa seu pai, sua mãe, vamos para frente. É assim que Jesus falou. Como que eu vou largar meu pai e minha mãe? Desapego. É disso que o Cristo está falando. Entregando-se a Jesus, gente. Eu preciso me entregar ao Cristo. Porque com ele eu vivo sozinha. Se tiver gente, eu vivo. Se não tiver, eu vivo. Se tiver filho, eu vivo. Se não tiver filho, eu vivo. E vivo bem. É isso que a gente precisa aprender. Trabalhando sem descanso pela paz, a justiça, o dever. No abençoado e formoso, amado eu completo, planeta terrestre, por onde avançam na busca do Altíssimo, sob a intermediação de Jesus Cristo. Você quer ir com quem? Com Falcone? Dançar forró? Não, já. É com Cristo. É com Jesus. É desafiador. Quer dizer, qualquer um de nós. É o velho ditado. Eu gosto muito de ditado popular. E sempre cito a minha fonte, Vó Chica. Era analfabeta, não sabia desenhar o nome dela. Fez Mobral 3 vezes e não conseguiu decorar o nome dela. Mas aquilo que era sabedoria, né, irmã? Mas tinha uma sabedoria popular e ela usava um repertório de ditado popular muito grande. Um ditado que vocês conhecem: cochilou, cachimbo, cai. Ai, Deixa a cara na reta, não, esse filho. Senão o bicho pega. O bicho que você traz dentro de você. O bicho que você traz dentro de você. Segunda-feira agora, eu não fui à FEAC. Fui para o Hotel Ritz. Fiz uma palestra, a Mirinha foi comigo, a Luísa,
a Valéria, o Renato lá de Dona Eusébia, a turma toda. Muito bem. Mais de 300 pessoas. Tema sério, complexo, mostrando a necessidade disso. O mundo só vai mudar quando você mudar, quando eu mudar. E MPM, mudar para melhor. Senão, não adianta. Não adianta. Gente, agora vem o quê? Vem um depoimento. A seguir, comunicou-se um espírito profundamente sofredor que nos narrou seu drama pessoal. A nossa Verônica aí, como sempre, fez um resumo. Loucura da ilusão. O espírito se autodenomina desventurada. Venturada está dentro da ventura. Empregada está dentro da empresa. Desempregada está fora da empresa. Desventurada está fora da ventura. Que ventura? Ventura divina. Então, o espírito se autodenomina desventurado. Relata que nasceu num lar modesto, abençoada pela beleza física e marcada por um caráter corruptível. Experimentou vários tipos de miséria: econômica, social, física e moral. Aos 18 anos, casou-se com um homem de 60, rico e generoso. Depois de um tempo de convivência frustrante, começou a fugir para a traição, onde conheceu um outro homem que se apaixonou por ela. E, descobrindo sua vida dupla, passou a ameaçá-la e a chantageá-la, chegando a sugerir a eliminação do marido. Olha só que confusão. Isso é porque ele apaixonou por ela, hein? Imagina se ele odiasse ela. Ele falava do luxo, do prazer, das viagens, da ostentação que poderia usufruir depois que o marido morresse, e ela seria herdeira dele. Compactuando com essas ideias, ela começa a envenenar devagarzinho o marido e herda a fortuna sem ser descoberta. Passado um breve período, o marido começa a visitá-la, a aparecer para ela naquilo que Allan Kardec vai colocar no livro dos médiuns como mediunidade onírica durante o sono, perseguindo-a. E ela, tentando fugir de si mesma, procura o profissional de saúde da área mental, começa a tomar medicamento para ver se acalmava a sua consciência. Menos de um ano de viuvez, entregou-se em definitiva ao amante, mas em breve ele cansou-se dela. Por quê? Queria novidades. Era um explorador profissional. Diante da nova situação, com habilidade felina, sem deixar sinais, o que ela fez? Matou ele. 2 homicídios. Arruinou-se por dentro e entrou num processo depressivo, culminando com a retirada da própria vida num momento de loucura, de perturbação, de auto-obsessão, julgando-se do alto de Mercúrio. Agora ela afirma, abre aspas, não morri. Fui expulsa do corpo despedaçado sem libertar-me dele, que me arrastou à sepultura, onde acompanhei a sua decomposição, experimentando a invasão dos vermes, a degeneração dos tecidos. Não há como descrever o que ele viu. Falcone? Esse espírito não tinha anjo da guarda, não tinha espírito protetor, não tinha. Mas na lei de ação e reação, ela tirou 2 vidas, única e exclusivamente pelos desequilíbrios que ela mesma desencadeou para ela. É porque tem anjo da guarda que deixaram ela já começar a acertar. Lembra lá no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7º, se não me engano, do Céu e Inferno? Arrependimento, expiação e reparação. Além desse sofrimento, apareceram os 2 que foram assassinados por ela, unidos, e a castigaram, arrastando-a para uma furna
onde a colocaram a serviço das baixezas mais vis. Juntaram-se a eles outros que a haviam inspirado para o mal. Quando ela se deu conta, já haviam passado pelo calendário da Terra cerca de 17 anos. Ela perdeu a consciência do tempo, que estava nesse sofrimento. Quando então se recordou da mãe, e pediu a Deus misericórdia. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obedecereis. A mãezinha apareceu, arrancou dali para começar o processo de reparação. Arrependimento, expiação, reparação. E agora ela é levada por nobre entidade para apresentar rápidos painéis da sua existência em favor da reflexão de Deus. O Espírito finaliza dizendo, abre aspas, não é importante que os crimes sejam descobertos ou não. O criminoso nunca ignora, e isso é uma verdadeira e impiedosa autopunição. Se a minha desdita, de alguma forma, puder ajudar alguém a impedir-se de cometer equivalentes erros, isso me constituirá um fiapo de esperança, uma débil luz na treva em que me encontro, encorajando-me e dando-me força para seguir no rumo do futuro. Fecha. Está aí, gente. Vale a pena ler, reler, meditar, refletir. E nós vamos para o último capítulo, né? Semana que vem é o último. Capítulo do livro. A semana que vem. É. Segunda parte, capítulo 8, o despertar para a realidade. Depois, qual livro que vem? Entre Os dois mundos. dois. A Mirinha está mostrando. Aí a menina está mostrando. Semana que vem, capítulo 8, despertar para a realidade. Mais uma etapa vencida na graça de Deus. É porque Deus quer, não. Se Deus quiser, vai dar certo. Está dando certo porque você está aqui com a gente. Está dando certo porque nós três estamos aqui com você. Então, deixa seu nome aí, sua cidade. Aproveita para refletir. Para mim, está sendo uma aprendizagem esses 3 anos, reunir uma vez por semana, para a gente fazer esse estudo, gravar tudo isso, refletir. Muito obrigado, Manuel Filomeno de Miranda, onde estiver. Muito obrigado, Vivaldo Franco. Muito obrigado, Verônica, Mirinha, Robson Bonjour, Fernando Emílio e quem mais quiser. Muito obrigado a cada um dos internautas que já participaram, os que estão participando, os que venham a participar. Pediu para te lembrar para falar do filme. Vamos trabalhar. O filme. Algumas pessoas saíram do cinema com a sensação de que o filme não foi fiel ao livro. Os amigos espirituais me disseram, antes de eu entrar no cinema já, assim que o filme estava sendo elaborado, que o diretor, o Wagner, ele se preocupou mais em colocar foco na obra de André Luiz. E Mateus me disse, quando chegar ao cinema, preste atenção. Tem pedaços de 6 livros no filme. Eu fui, gente. Levei meu lenço. Eu sou homem do tempo em que homem usava lenço. Chorei o filme quase todo. É de uma beleza, de uma sensibilidade assustadora. E vale a pena assistir várias vezes. Então, tem cenas do livro 2, que é Os Mensageiros, tem cena de outros livros que eu não vou citar aqui, vou deixar. Você foi e descobriu, coloca aqui no chat para nós. Ah, a cena tal é do livro tal, a cena tal é do livro tal. De uma beleza. Para quem é médium vidente, é um momento de emoção muito grande. Para quem não é, que imagina cenas, é isso que a gente vê. Aqui agora, no seu lar, tem espíritos benfeitores. Aqui agora, no seu lar, ou na frequência do seu lar, podem ter espíritos sofredores recebendo a vibração, sendo tratados. Fazer do centro espírita o nosso segundo lar.
e fazer do nosso lar o nosso segundo centro espírita. Enquanto eu estava no Hotel Ritz na segunda-feira, o nosso querido irmão, companheiro, Ricardo Baez, proferiu uma palestra extraordinária na FEAC sobre depressão. Entra no YouTube da FEAC e assista. Palestra de 2024. Está lá do Ricardo Baez. É só rolar a playlist que você acha. Certo? Então, se já assistiu, assista de novo. Se não assistiu, assista. Semana que vem, quarta-feira, véspera de carnaval, antevéspera de carnaval, FEAC, Cine Pipoca com o filme Nota 10. Quem perder, vai perder uma oportunidade de tratamento espiritual, de confraternização. Falcone, o filme é transmitido online? É só para quem está presente. Certo? Meninas, suas palavras finais, queridos internautas, muito obrigado por tudo. Nosso abraço lá para o Chaves e para a Jussara nos bastidores. E vamos que vamos. Agradecendo mais uma vez a companhia dos amigos, que nos mandam essas emanações positivas, que nos sustentam e nos ajudam. Até a semana que vem. Oi, gente. Eu achei esse capítulo belíssimo, me tocou muito, principalmente que nele está Judas. E aí eu estou lembrando uma fala da Mãe Santíssima no diálogo, que ela fala com Judas: Deus é sempre amor em toda parte. Então vamos lembrar disso. Ainda que eu tenha traído, ainda que eu tenha ludibriado, Deus é sempre amor em toda parte. Vamos pensar nisso. Que Jesus nos abençoe. Vamos assistir o filme Nosso Lar. Esquece livro, gente. Esquece, gente. Não estamos querendo filme, gente. Olha o filme aí. Vamos assistir uma, duas, três. Recorde de bilheteria nacional. Maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos assistir, vamos ver onde a gente se encaixa, o que eu preciso melhorar. Ah, mas eu fui lá, não chorei nem uma gota. Falcone falou que chorou o filme inteiro. Ele está vivendo emoções referentes ao que passou ali. Tocou nele em alguma parte que passou ali. Você não tem que chorar porque o Falcone chorou, porque a Mirinha chorou. Você tem que Estou ir. com o pé nos 70 anos, Mirinha. É. Desde os 14, Tá 70, chorando. 14, 56 anos de mediunidade. E o Falcone agora está chorando quando ele vê uma borboleta bater a asa, já. Eu me lembro, há 30 anos atrás, uma conversa minha com ele de tubarão. O dia que ele autorizar, eu conto para vocês, tá bom? Um beijo no coração, até semana que vem. Amigo e mestre Jesus, espíritos bons que nos assistem nesse encontro 157, em mais um culto do Evangelho no Lar, que essas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre cada célula do nosso corpo, possam se espalhar em favor de todas as pessoas que tocarmos com as nossas mãos, com as nossas palavras, com os nossos olhos, com os nossos pensamentos. Encarnadas ou desencarnadas, onde estejam, luz de cura, de autodescobrimento, de saúde física, emocional, espiritual, moral, pela honra de estarmos na doutrina espírita, pela honra de estarmos juntos em teu nome, dando graças a esse Deus de amor, encerramos o nosso estudo desta noite, o nosso encontro, o nosso culto do Evangelho no Lar. Dizendo como diz o nosso Mateus, Deus seja louvado, louvado seja Deus. Meu Deus. Muito obrigado a todos vocês. Ajudem a divulgar. Sigam o Instagram da FEAC, @FEACnet. Sigam o meu Instagram pessoal, @Falcone com I de Itália, Armando. E vamos juntos espalhar coisas boas e por onde passar deixarmos pegadas de luz, desarmando as armadilhas que possam nos pegar ou pegar outras pessoas. Mirinha, Verônica, Jussara, Chaves e todo mundo que trabalha na multimídia da FEAC, hasta la vista. Até o nosso próximo encontro.